Glória a Deus. Graças e paz, povo de Deus, amém? Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz por estar aqui nessa oportunidade de compartilhar a mensagem nesse domingo. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 21. Atos capítulo 21, versículo de número 10. Atos 21, 10. Hoje eu vou começar essa mensagem que nem aqueles filmes que começam com uma cena, e aí essa cena na verdade é o final do filme, mas que você precisa entender todo um contexto para conseguir entender aquela cena. Então vai ser desse jeito que eu vou começar essa mensagem. Eu vou ler esse versículo com vocês, que é o fechamento da mensagem. E diante desses minutos que eu tenho aqui com vocês, eu vou construir algo que o Senhor compartilhou comigo, para que vocês entendam o que esse versículo quer dizer. Amém? Então Atos 21, versículo 10, que diz assim. Eu vou ler aqui. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágapo. Este veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo que dali pedimos a Paulo que não subisse em Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando? Assim vocês partem o meu coração. Estou pronto, presta atenção nisso. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E você diz? Amém. Amém. Doce Espírito Santo, nós colocamos a nossa expectativa no Senhor nesse momento. Nós transferimos tudo o que estamos sentindo nesse momento à sua pessoa, doce Espírito Santo. Por isso te pedimos que o Senhor tenha completa liberdade aqui para falar do jeito que o Senhor deseja, da maneira como o Senhor deseja. E o meu coração está nisso, Jesus. Que o Senhor transmita e converta o coração da tua igreja a motivação certa, a intenção certa e a devoção intensa, Pai. Em nome de Jesus nós oramos por isso, Senhor. Amém. Eu não sei se vocês viram, eu subi com uma mochila. Ela está um pouco velha. Todo mundo conseguindo enxergar essa mochila aqui? Amém? Sim? Vocês vão entender o porquê dessa mochila. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que talvez seja a mensagem que vai caminhar na minha casa por muitos anos. Porque ela não é só uma mensagem, mas ela é o fundamento da minha casa e o fundamento da minha vida. Entender esse texto e muitos outros da Bíblia foi a chave para me trazer até aqui. E essa mensagem, ela nasceu aqui no Maranhão. Quando eu estava na minha primeira viagem missionária para cá, eu estava indo embora para São Paulo e eu vou numa igreja ministrar, lá na casa de oração, no Cidade Nova, e eu ouço uma canção que vocês conhecem, que é aquela "Pra te adorar eu vivo, eu vivo só para ti". Aquela canção me perseguiu por muito tempo, até que eu cheguei em São Paulo, e o Senhor começou a falar comigo sobre o quanto Ele era digno, não somente da minha adoração, mas da minha vida por completo, não somente de 2 horas por domingo, mas sim de todos os meus dias, de todos os meus minutos. Então dessa canção nasceu uma frase que eu posto em tudo que é lugar, e você já deve ter visto eu falar, que é a frase: Jesus é digno da minha vida. Será que você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Jesus é digno da minha vida. Essa frase foi o canal de Deus para que saísse então essa mensagem. Por muito tempo eu tentei escrever essa mensagem, compartilhar do jeito que estava no meu coração, mas nunca consegui sequer escrever a introdução dessa mensagem.
até que o pastor Lucas liberou uma palavra para mim, dizendo que o Senhor me daria essa mensagem. E na mesma semana, cara, eu tô lá sentado no sofá com a minha esposa orando, e aí eu fecho os olhos e no milésimo de segundo eu vejo o pastor Ricardo Massai correndo na sala da minha casa, e ele vem e me entrega algo. Na hora que ele me entregou algo, era como se Deus tivesse pegado um papel com todo o esboço dessa mensagem e tivesse colocado no meu coração. E a partir dali só foi escrever. Então hoje posso compartilhar com você aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Então o tema dessa mensagem é a dignidade de Cristo. Jesus é digno, e ponto final. Quando a gente fala sobre Jesus ser digno, nós somos muito rasos no verdadeiro entendimento dessa verdade. Tanto eu como você, nós acreditamos que pelo fato da gente... Espera aí que vai dar certo. Voltou, glória a Deus. Então, voltando, o fato da gente entender que Jesus é digno da nossa adoração, nós achamos que então nós compreendemos essa verdade sobre Jesus ser digno. Então eu e você temos a completa certeza de que Jesus é digno da nossa adoração. Mas entender isso não é entender o real significado de quando a Bíblia afirma que Jesus é digno de todas as coisas. Realmente, irmãos, Cristo é digno da nossa adoração, do momento de louvor que houve aqui, mas Cristo não é digno apenas da canção que sai dos nossos lábios, ou das palavras que nós ecoamos a Ele em um culto, mas Jesus é digno de muito mais do que nós acreditamos. E para isso eu quero caminhar com você essa noite em 3 pontos principais. O primeiro ponto é entender o que é dignidade. O que é ser digno? O que essa expressão quer dizer? O que é uma pessoa digna? O segundo ponto é o porquê Jesus é digno. E o terceiro ponto é do que então o nosso Senhor Jesus é digno. Quando a gente entender o que é dignidade e entender por que Jesus ele é tão digno, é fácil responder do que realmente ele é digno. Então o primeiro ponto que eu quero caminhar com você essa noite é entender o que é a expressão Jesus é digno, ou ser digno nas Escrituras. Então bora lá. Num significado geral, se você pegar o dicionário aí e abrir, digno significa alguém merecedor ou alguém capaz. Isso está certo. Realmente, uma pessoa digna é uma pessoa merecedora. Mas Cristo é muito mais do que merecedor. Cristo é muito mais do que capaz. Jesus é muito mais que merecedor. Então a gente vai recorrer para a Bíblia. O que significa Bíblia? O que significa digno no dicionário bíblico? E aí que me surpreende, irmãos, porque olha que doido. Na Bíblia, digno significa peso, algo pesado. Agora, como entender isso? A Bíblia diz que digno é peso. Como entender o que a Bíblia está querendo dizer? Quando a Bíblia diz que alguém é digno, ela está dizendo que alguém carrega um peso. O peso de ter feito algo que lhe fez ser digno. Então quando a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus é digno, olha o que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está querendo dizer que Jesus carrega um peso de ter feito algo tão incrível que lhe tornou digno de tudo que existe de valor nessa terra. Então, biblicamente, digno significa alguém que carrega um peso de ter feito algo que lhe tornou digno. Então olha com essa ótica como que fica mais profundo alguns versículos de Apocalipse.
Porque quando João escreve o que ele está ouvindo no céu, que um anjo está declarando assim: Cristo é digno. O que o anjo está declarando, olha aqui para mim, é que Jesus, ele carrega um peso de ter feito algo tão incrível, que dividiu a história em duas, que venceu o maior império inimigo, que mudou o destino da humanidade, inclusive o seu e da sua família, e que nos deu vitória com ele nos céus, irmãos. Então, quando você abrir a sua Bíblia e ler lá, Cristo é digno, entenda isso. O que está querendo dizer é que Cristo carrega o peso de ter feito algo tão incrível, que lhe tornou digno de receber toda a adoração e muito mais que isso. Então é isso que é ser digno. Digno é ter feito algo tão incrível, digno é ter feito algo tão pesado, que lhe deu esse direito. E quando a gente caminha dentro desse entendimento, ainda fica muito pouco para Jesus, ainda fica muito pouco para aquilo que ele fez e para aquilo que ele é. Então, para a gente dar início, eu precisava discorrer esse significado com você. Cristo é digno, sim. Então Cristo é alguém que carrega um peso de ter feito algo tão incrível que lhe deu esse direito. Isso é ser digno, amém? Isso é ser digno, segundo a Bíblia. Só que agora, vamos direto para o segundo ponto. Por que Cristo é digno? Por que Cristo é tão digno? A primeira coisa que nós precisamos entender é que tanto Deus quanto o Senhor Jesus, em sua própria natureza, eles são dignos. Eles não precisam fazer nada para receber a nossa adoração. Mas a Bíblia garante, e a Bíblia nos revela, olha aqui para mim, que algumas atitudes de entrega fizeram intensificar essa dignidade. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por exemplo, em Apocalipse capítulo 4. Quero te mostrar algo. Apocalipse capítulo 4. Versículo de número 11. Olha que interessante. Responda com sim ou não. Deus precisa fazer alguma coisa para ser digno, sim ou não? Não. Ele é digno e ponto final. Só que olha esse texto: digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então olha aqui para mim, por sua natureza, Deus é digno, Ele não precisa fazer nada para te provar isso. Mas a Bíblia garante que a entrega dele em criar todas as coisas deram mais um motivo para ele continuar a ser digno da nossa adoração. Isso eu estou falando de Deus. Agora eu vou partir com você para Cristo. Por que Cristo é digno? Em sua natureza, nós sabemos que Jesus, como diz Colossenses, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Então Cristo é digno por sua natureza. Mas agora abra sua Bíblia comigo, logo no versículo, o próximo versículo, Apocalipse capítulo 5. Olha o que diz esse texto. E aqui é o texto chave dessa mensagem. Leia esse texto comigo, por favor. Olha o que esse texto vai dizer. E eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora com 7 selos. E eu vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Agora olha isso aqui, irmãos. E ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra
podia abrir o livro e nem olhar para ele. E essa afirmação, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, essa afirmação, ela tem o sentido de totalidade do universo. Então quando o anjo está dizendo, olha, não tem ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra, o que ele está querendo dizer é que não existia ninguém no universo que fosse digno de abrir aqueles selos. Ninguém no universo. E aí João começa a chorar muito, irmãos, porque olha o que diz o versículo 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir aquele livro, nem de ler, nem de olhar para ele. João está chorando por causa disso, irmãos. E eu imagino essa cena, você consegue imaginar isso? João está chorando porque ele não vai saber o que tem escrito lá dentro. João está chorando porque ninguém no universo é digno de tocar naquele livro. Mas eu imagino essa parte, que enquanto ele está chorando, um dos anciões vai gritar bem assim, versículo 5: João, não choras, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os selos. Agora pula comigo para o versículo 9. Porque então quando o ancião declara isso, o céu inteiro vai parar e vai se dobrar diante do Cordeiro de Deus, e vai começar a ecoar uma nova canção para Jesus. E olha essa canção, irmão, se isso daqui não te emocionar, pelo amor de Deus. Versículo 9, olha essa canção: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Será que você consegue entender isso daqui? O anjo acabou de declarar de que não tinha ninguém no universo que fosse digno de abrir aquele livro. Mas o ancião está declarando que existe somente um que é digno em todo o universo. E ele tem nome, ele se chama Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Ele é digno. Será que você consegue entender essa afirmação? De que não existe outro no universo, não existe alguém como o nosso Jesus. Não tem ninguém que seja mais belo, não tem ninguém que seja mais santo, não tem ninguém que seja mais digno do que o Senhor Jesus. É isso que Cristo é. É por isso que Cristo é digno. Cristo é digno porque morreu. Por que, Pedro, Cristo é digno? Porque somente Ele no universo é digno. Porque somente Ele teve um nível de entrega que ninguém jamais conseguirá chegar perto. Cristo é digno porque morreu. A dignidade de Cristo vem por causa da sua obra na cruz. Olha o que o céu está declarando. O céu está cantando uma canção para Jesus, dizendo: o Senhor é digno porque o Senhor morreu. E a gente não entende o peso do sacrifício de Jesus. Sabe por que a gente não canta essa canção para o Senhor toda vez? E aqui eu pego no ponto de vocês. Qual foi a última vez que você disse obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz? A verdade é que a maioria de nós só lembra da cruz na época da Páscoa. É verdade que a gente agradece a Jesus pelo dia que temos, agradece a Jesus pelo salário que caiu bem, agradece a Jesus pelas coisas, a saúde está boa, mas qual foi a última vez que você agradeceu Jesus por Ele ter morrido naquela cruz? É porque a gente não entende o peso do que Jesus fez naquela cruz. Mas como é uma noite de ceia, e eu estou aqui como mensageiro do Senhor, para te fazer entender o porquê Ele é tão digno, essa noite eu vou te contar algo. E para isso eu queria que você fechasse os seus olhos por alguns segundos. Você sabe o que foi o sacrifício de Jesus?
Eu vou contar para você enquanto você está de olhos fechados. A morte de Cristo foi algo tão incrível que o tornou digno de todas as coisas. Mas a morte de Jesus e o seu sacrifício não foi apenas se pendurar no madeiro. Foi muito além disso. A morte de Cristo se resume em exatamente isso. Ele é o Deus que se tornou homem. Ele, em quem todas as coisas foram criadas, ele se entregou para ser gerado no ventre de uma mulher. O Rei do universo não teve lugar para nascer e nem para repousar a sua cabeça. O maravilhoso conselheiro se submeteu a ser educado por um homem, José. O pão da vida experimentou a fome. A fonte de águas vivas experimentou a sede. Ele, que é o consolo em pessoa, experimentou o choro e a tristeza. Ele, que é o desejado das nações, experimentou a rejeição. Ele, que é a fonte da cura, experimentou a dor e os machucados da cruz. Ele, que é a fonte da vida, experimentou a morte. Ele, quem tem o sangue mais precioso, jogou todo ele sobre a terra. Ele, que é a fonte do ar, morreu provavelmente por problemas respiratórios na cruz. Ele, que é um ser de luz, ele, que é a própria luz, se submeteu a passar 3 dias em trevas dentro de um túmulo. Ele, que é o dono de tudo, dono da vida, Senhor de todas as coisas, se submeteu a esse sacrifício por um motivo. E eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora, porque o motivo dele ter feito tudo isso foi esse coração. Foi por causa de você. Foi por causa do seu amor. É por isso que Cristo é digno. Porque Ele se entregou, sendo Deus, por mim e por você. Por alguns segundos eu queria te convidar a dizer: Jesus, me perdoa por há tanto tempo não te agradecer pelo que o Senhor fez naquela cruz por mim. Eu queria te dar alguns segundos para dizer: Jesus, muito obrigado, porque se não fosse aquela cruz eu não estava aqui hoje. Eu queria te dar alguns segundos para isso. E aqui está a resposta do porquê Jesus é digno. Agora olha aqui para mim. Diante do que eu te contei agora que Ele fez por você, você acha mesmo que Ele merece apenas uma adoração de 2 horas num domingo? Você acha mesmo que Ele merece que você participe de todas as atividades da igreja, mas não esteja nem aí para Ele durante a sua semana? Você acha mesmo que liderar uma célula é grande coisa para aquilo que Ele fez por você? Você acha mesmo, Pedro, que viajar de São Paulo a Imperatriz é grande coisa para aquilo que Cristo fez para mim? Será que Ele não merece muito mais? Será que Ele não é digno de muito mais? Será que Ele não é digno de muito mais do que nós estamos entregando para Ele como igreja? Cristo é digno. Às vezes a gente não entende o que foi esse sacrifício da cruz e por isso não entende do que Ele é digno. Mas tem uma pessoa que entendeu. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Olha que doido, irmãos, isso daqui. O próprio Deus entendeu o quanto Cristo é digno. E eu vou te mostrar isso agora. Paulo, ele vai começar agora a contar o que eu te contei aqui, o sacrifício da cruz. Leia comigo esse texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, o processo da cruz,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de, repete comigo, cruz. Morte de cruz. Esse foi o processo da cruz. Agora olha o próximo versículo. Aqui é o próprio Deus olhando para aquilo que Jesus fez na cruz e entendendo o quanto agora ele era digno, entregando algo para ele. Olha isso. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo. Agora olha aqui para mim. O próprio Deus, quando olhou para o sacrifício da cruz, entregou para Jesus um nome que está acima de todo nome, porque o próprio Deus entendeu o quanto Cristo é digno por causa da morte na cruz. Agora, se o próprio Deus entendeu isso e se submeteu a isso, por que a gente reclama de liderar uma célula para Ele? Por que a gente reclama de ter que chegar cedo nos cultos? Por que a gente reclama de ter que jejuar um dia ou ter que orar um pouco mais no outro? Por que a gente reclama que está tão cansado de fazer as coisas para Ele? É porque a gente não entendeu o quanto Ele é digno. A minha motivação essa noite é chacoalhar os seus fundamentos. A minha missão essa noite é renovar as suas forças, porque você não precisa ter frases motivacionais para te movimentar aqui na igreja. Você não precisa disso. Você precisa entender que Ele é digno e ponto final. Me diz o que faz uma mulher como a missionária Los Angeles dizer que vai para Moçambique e morrer pro lado de lá? Não é porque ela é mais crente do que você, não. É porque ela entendeu que Jesus é digno. Pastor Nonato entendeu que Ele é digno. Pastor Lucas entendeu que Ele é digno. E você? Eu quero caminhar para o último ponto e encerrar essa mensagem. Do que Jesus é digno então, Pedro? Se não é somente da nossa adoração. E talvez essa seja a parte que mais motiva a minha vida, porque agora eu vou abaixar a minha guarda de pregador e vou ser o Pedro com vocês. Eu não sei responder do que Jesus é digno, porque tudo que eu já tentei imaginar é muito pouco para o tanto que realmente Ele é digno. Às vezes eu já pensei milhares de vezes em pegar a Ana, a Maria Alice, e ir para dentro de uma tribo indígena e morrer por lá, que eu penso que talvez seja a única maneira de eu entregar para Ele o que Ele merece. Eu não tenho uma resposta para você dizer assim, do que realmente Ele é digno, porque tudo que eu falaria para vocês, sei lá, liderar uma célula, sei lá, pastorear uma igreja, fazer missões, tudo é muito pouco para aquilo que realmente Ele merece. Mas eu tenho o caminho para a gente entender do que Ele é digno, e esse caminho se chama a revelação de Jesus Cristo. E aqui entra a mochila que eu trouxe para vocês. Tá vendo essa mochila aqui? Eu comprei a minha passagem para Imperatriz com 2 meses de antecedência, e eu estava numa euforia tão grande, gente, um avivamento tão grande para vir embora. Era 2 fogos, né? O fogo do avivamento e o fogo da paixão de querer ver a Ana. Mas gente, 2 meses quando eu comprei a passagem, eu estava assim, cara, eu vou fazer missões, eu vou largar tudo por Jesus, eu vou sem emprego, eu vou sem recurso, eu vou sem família, eu vou. Mas quando começou a dar 10 dias, 8 dias, e a família gritando, dizendo, você é louco, você vai, a minha avó chegou em mim e disse, você juntou dinheiro para ir embora? Eu falei, eu juntei. Ela, quanto? Uns 3 mil, 5 mil? Aí eu disse para ela, R$800.
E a família: você é louco, você vai fazer isso, você vai voltar em um mês. Se você precisar de dinheiro da passagem para voltar, pode mandar que a gente manda você de volta. E aquilo ali, 7 dias antes de vir embora, e o meu coração se rendeu àquela pressão. E eu comecei então a pensar: cara, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou abandonar tudo aqui? Por que eu estou indo desse jeito? E eu passei uma crise, irmãos. Uns 3 dias assim, quase desistindo de tudo, quase abrindo mão de vir para a Imperatriz. E um dia que eu estava muito ansioso, eu sentei no sofá da minha casa, e o sofá era como se fosse aqui, e na frente tinha uma porta do meu quarto. E eu sentei no sofá, ansioso, de cabeça baixa. E quando eu levanto os meus olhos e olho para a porta, em 1 milésimo de segundo, eu vi um homem com uma mochila desse jeito aqui. Era essa mochila. E ele estava indo em direção ao meu quarto, e por 1 milésimo de segundo eu vi ele olhando para trás e dizendo assim: vamos. Eu sabia que era Jesus. E aquele olhar tão doce, irmãos. E a única coisa que eu consegui fazer foi me ajoelhar. E não tinha como responder não para ele. Não tinha como falar não. E foi essa revelação que eu tive do Senhor Jesus que me fez vir embora para a Imperatriz. E é essa revelação que me faz abrir mão de tudo aqui outra vez, se Ele pedir. E é essa revelação que me fez entender que Ele é digno não somente da minha adoração, mas da minha vida, irmão. E é esse o caminho para a gente entender do que Jesus é digno. Sabe por que é esse caminho? Porque todos os homens que se entregaram mais do que a gente na palavra foram homens que tiveram a revelação de Jesus. Todos os homens que você olhar na Bíblia, que foram absurdamente devotos a Jesus, todos os homens que você olhar na palavra, que entregaram para Jesus muito, entregaram a vida deles, é porque esses homens tiveram uma revelação de quem é Jesus. Abraão viu ao Senhor, e mesmo sendo rico, renunciou tudo e viveu em tendas, porque entendia que a sua vida não era preciosa. Isaías viu ao Senhor e gritou: envia-me a mim, pois entendeu que a sua vida não era preciosa. Pedro andou com Jesus e declarou abertamente: para quem eu irei, se só você tem a palavra de vida eterna? E eu encerro essa mensagem contando a vida de um homem, que é o versículo que eu li no começo. Paulo viu o Senhor e intensamente entregou a sua vida por causa de Cristo. Abra comigo Atos capítulo 21, o texto inicial. Leia comigo isso. E demorando ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágapo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e o entregarão na mão dos... Olha aqui para mim, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Paulo, ele está querendo ir para Jerusalém pregar o Evangelho, e por onde ele está passando, Deus está falando com ele: se você for, você vai morrer. Então ele chega nessa cidade, e na mesma hora chega o profeta Ágapo. Ele então vai pegar a cinta de Paulo, vai amarrar as mãos e os pés, e vai liberar uma palavra profética dizendo para Paulo: se você subir para Jerusalém, assim os judeus vão fazer com você, vão te matar. Irmãos, vamos ser sinceros, 90% da gente que está aqui, inclusive eu, se ouvisse essa palavra profética, ia entender que era livramento de Deus para não ir para Jerusalém. Porque o nosso nível de entendimento
sobre o quanto Jesus é digno nos limita o quanto a gente vai entregar para Ele. Só que olha a resposta de Paulo, porque Paulo entendeu que Jesus era digno da vida dele. E posso passar para o próximo? Olha o que Paulo responde. E Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do meu Senhor Jesus. E para encerrar, Atos 20, 24. Paulo diz mais uma vez, eu vou ler na minha versão: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do meu Senhor Jesus. Paulo entendia que Jesus era digno, e por isso ele era capaz de tudo por amar Jesus. Essa é a diferença, e é isso que eu queria que alterasse em você essa noite. Porque talvez você seja líder e você está dizendo: meu Deus, como eu estou cansado, eu preciso parar. Aonde você é capaz de ir por causa de Jesus? Meu Deus, eu estou discipulando essa pessoa e eu estou cansado porque ela não muda. Ah não, eu vou abrir mão dessas coisas, eu preciso parar, eu preciso curtir mais um pouco a minha vida. Aonde você é capaz de ir por Cristo? Não, a minha vida não, eu sou crente, mas esse negócio de missões não é comigo. Que não é com você, rapaz, você é crente. Ele te chamou para essa obra. Aonde você é capaz de ir por Cristo? Se você entender o quanto Ele é digno, e a sua motivação for essa, pode preparar a nossa igreja para um novo tempo. Porque se a sua motivação para liderar, para fazer alguma coisa aqui na igreja, for qualquer outra senão o fato de Jesus ser digno disso, pode pôr ponto final no teu ministério. Se a tua motivação for alcançar um patamar mais alto, pode pôr fim. Mas sabe o que vai fazer a nossa igreja ser intensa na obra do Senhor? Quando a gente entender que eu lidero uma célula, não porque eu tenho facilidade para isso, mas porque Ele é digno. Eu cuido de uma pessoa, eu discipulo uma pessoa, mesmo que ela me dê muito trabalho, não porque eu quero apenas ver aquela pessoa mudada, claro que sim, mas eu discipulo pessoas porque Ele é digno. Eu venho todo domingo porque Ele é digno. Eu estou aqui fazendo tudo porque Ele é digno. Eu vou começar a citar algumas pessoas para poder envolver vocês. Por que a Lídia e o Fábio discipula tantos jovens? Por que eles lideram a Aliança Jovens, Lídia? Por quê? Porque Jesus é digno, cara. Por que o pastor Lucas cuida da gente, umas ovelhas tão fraquinhas que nem a gente? Por quê? Porque Jesus é digno. Tudo que acontece aqui dentro é por causa dele, para ele e por meio dele. Se isso não motivar a sua vida, quando a primeira enfermidade vir, você para. Quando a primeira dificuldade vir, você para. Mas eu sei que você não vai conseguir entender isso só pela minha mensagem, porque eu nunca consegui entender. Mas por isso que eu orei o dia inteiro pedindo para o Senhor se revelar para vocês aqui essa noite. Porque quando vocês tiverem a revelação de quem Ele é, por que vocês acham que os anjos, os santos, os anciões cantam 24 horas, digno és, santo és? Por quê? Porque eles estão vendo o Senhor Jesus 24 horas, cara. Por isso essa noite eu quero fazer algo diferente. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu queria convidar